hoje chegamos ao episódio número 48 do canal da Anne. Isso para nós é uma satisfação. Apesar de todas as dificuldades, a gente tem conseguido entregar um produto que chama a atenção das pessoas pela variedade de conteúdos. E por conta disso, a gente traz hoje no quadro Projetos Culturais uma entrevista especial. Nós trazemos um depoimento sobre a carreira futebolística do ex-atleta Silvio César Ferreira da Costa, mais conhecido como Silvio Mariola ou Silvinho, que brilhou pelos campos de futebol lá nas décadas de 90 até anos 2000, né? E Silvio Costa deu um depoimento bastante interessante sobre sua carreira para nós. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, e esse é o quadro Projetos Culturais. Silvio César Ferreira da Costa, também conhecido como Silvio ou Silvio Mariola, foi um jogador de futebol que abrilhantou os gramados do Brasil e do exterior com sua capacidade de fazer gols, tendo sido artilheiro por onde passou. Silvio hoje reside em Miami, nos Estados Unidos, e gentilmente nos concedeu essa entrevista, tanto para a revista quanto para o canal da Anne. Silvio, obrigado por aceitar o nosso convite. Você iniciou sua carreira nas categorias de base do Fluminense, onde foi campeão e artilheiro da Copa São Paulo de Júniores. Como essa experiência influenciou sua trajetória no futebol profissional? Olá, gente, tudo bem? Aqui é Silvio que está falando, ex-futebolista profissional de futebol. É um prazer poder estar participando aqui do programa do nosso amigo Orlando, com a Anne, né? E será um prazer muito grande poder participar com vocês aqui desse momento, tá bom? Para contar um pouco a minha história, a minha trajetória no futebol brasileiro. Então, eu comecei o futebol, a carreira de futebol, na verdade, jogando pelo Fluminense com 12 anos de idade. Comecei no futsal, onde passei por todas as categorias, infantil, juvenil, juniores, e até chegar ao profissional, onde a pergunta que me foi feita é sobre como foi ser pentacampeão com o Fluminense da Copa São Paulo, da Copinha, né? A Copinha, na verdade, é a maior competição que nós temos da categoria, né? Sub-20 hoje, né? É uma competição que ela é divulgada, ela é vista hoje mundialmente. E assim, eu tive a oportunidade de ser pentacampeão com o Fluminense, o último título que o Fluminense teve da Copinha. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser o artilheiro da competição, ser considerado o melhor jogador da competição também, recebi o prêmio de ser o melhor jogador da competição, fiz o gol do título, fomos pentacampeões. Então, para mim, foi um descortinar muito grande para o futebol brasileiro, essa conquista, até mesmo valorização dentro do clube, que dali, dos juniores, eu saí diretamente para o profissional, né? Voltei já de São Paulo direto integrando ao grupo profissional da época, onde eu tinha o Washington, Romerito, onde tinham grandes jogadores do futebol do Fluminense, do futebol brasileiro. E também tive a oportunidade de ser visto por outros clubes, onde logo no ano seguinte, no ano de 1990, eu fui transferido para o Bragantino. Em 1990, você conquistou o Campeonato Paulista pelo Bragantino. Quais foram os principais desafios e memórias dessa conquista? Então, logo em seguida, né, no ano seguinte, quando a gente havia conquistado a Taça São Paulo, em 1990 eu não tive muito espaço no clube, né, onde a diretoria me negociou para o Bragantino, e onde eu tive as maiores oportunidades da minha vida profissional, onde eles me deram todas as oportunidades que eu precisava, confiança, um clube que acreditou e apostou muito em mim, em toda aquela geração, né, de 1990, onde tinha o Mauro Silva, que foi pentacampeão com a seleção brasileira, em 94, onde tinha Gil Baiano, onde tinha Birubiru, Pintado, João Santos, tantos outros jogadores que fizeram história, Mazinho, Luiz Miller,
que fizeram história no futebol brasileiro, e eles nos deram toda a oportunidade, estrutura, para que a gente pudesse desenvolver todo o nosso potencial. E graças a Deus nós conseguimos ainda, logo em seguida, em 91, chegar ao vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, né, que nós fomos vice-campeão contra o São Paulo. Então, assim, para nós, na verdade, foi um desafio muito grande, porque a gente tinha saído de um clube grande do futebol brasileiro, do futebol carioca, que era o Fluminense, e ir para um clube do interior, né? Existiam algumas dúvidas, mas depois da conquista do Campeonato Paulista, não houve mais dúvidas. Tivemos convicção que nós decidimos, a decisão que nós fizemos foi uma decisão correta, certa, em ir para o Bragantino e aí seguir desenvolvendo a nossa carreira, e que nos deu assim, uma maturidade, nos deu uma confiança muito grande para a gente seguir a nossa carreira, trajetória, a qual chegamos até a seleção brasileira. Após o vice-campeonato brasileiro com o Bragantino, você foi convocado para a seleção brasileira e participou da Copa América de 1991, onde o Brasil foi vice-campeão. Como foi representar o país nesse torneio? Então, após essa conquista do vice-campeonato brasileiro, né, eu tive assim a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, um sonho de criança, um sonho do meu pai, um sonho de toda a família, o sonho de toda criança, né, brasileira que ama futebol, que gosta de futebol, que vê muito limitadas as suas possibilidades quando ainda é criança, mas quando você começa a trabalhar, a desenvolver o seu potencial, quando o seu potencial é todo desenvolvido, você também começa a sonhar em ter uma oportunidade. Eu tive, após essa conquista do campeonato, do vice-campeonato do brasileiro, né, do Brasileirão, perdão. Então eu tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, né? O professor Falcão me convocou. E ali eu estava no meio, cara, assim, sei lá, não sei se eu estava sonhando, não sei se eu estava assim, vivendo realmente assim, um grande sonho, e de estar no meio de tão grandes craques, né? Tafarel, Branco, Neto, Raí, Ricardo Rocha, e estar ali no meio daquela galera toda, assim, para mim era um sonho sendo realizado. Você está cantando o hino nacional, né, com a camisa da seleção brasileira, representando seu país. Pô, na verdade, na minha vida, eu acho que foi a maior conquista que eu tive na minha carreira, eu acho que foi essa. E ter vestido a camisa da seleção brasileira, e ter dado esse orgulho para meu pai, para minha mãe, para minha família, para os meus amigos que me acompanharam, até mesmo para o clube que eu estava vestindo a camisa, que era do Bragantino. A torcida do Fluminense, até hoje, eles mandam mensagem, eu tenho muitos seguidores nas redes sociais, no meu Instagram, que são tudo fluminense, né? Eles falam que o maior arrependimento que eles têm foi não ter me visto jogando mais pelo Fluminense. Eu sou tricolor, eu sou fluminense de coração, né? E Bragantino também, são meus dois clubes que eu torço, né? Embora eu vesti muitas camisas, tenho muito carinho por todos os clubes, o próprio Goiás que eu joguei, que tenho muito carinho pelo Goiás, mas o time que eu sempre torço é o Fluminense e o Bragantino. E eles falam que eles queriam ter me visto também vestindo a camisa do Fluminense e jogando a seleção brasileira. Mas eu tive esse prazer com a camisa do Bragantino. E, na verdade, assim, é um sonho realizado, um sonho da minha família. Eu fico muito feliz em poder ter ajudado a seleção brasileira a chegar até o vice-campeonato brasileiro, né? Que não foi fácil, perdemos para a Argentina, infelizmente. Mas, para mim, foi uma grande história contada através da minha carreira, da minha vida, vestir a camisa da seleção brasileira. Na verdade, é um orgulho muito grande de ser brasileiro e ter vestido a nossa camisa. Em 1996, você foi campeão da Recopa Sul-Americana pelo Grêmio. Quais lembranças você guarda dessa conquista? E nessas minhas andanças, conquistas, em 96 eu fui jogar no Grêmio, né, cara? O Grêmio é um grande clube do futebol brasileiro e mundial, clube campeão mundial. Enfim, tem uma grande trajetória, uma grande história. E na época, para mim, foi uma grande alegria poder vestir aquela camisa tricolor gaúcha, onde nós conquistamos não só eu tive 3 títulos, na verdade, com o Grêmio, né? O campeão da Recopa, foi um título contra, se eu não me engano, contra os Estudiantes, que nós jogamos, da Argentina, que nós fomos campeão da Recopa, nós fomos campeão da Copa Renner também, que era uma competição
internacional entre clubes aí sul-americanos. Também fui campeão gaúcho, né? Não terminei, não fui até o final, mas eu comecei, disputei aí todo o primeiro turno, se não me engano, do início também do segundo turno do Campeonato Gaúcho, também fui campeão gaúcho. E título da Recopa, um título internacional, né? O título internacional que eu tive, vestindo uma camisa do futebol brasileiro, pelo Grêmio. E assim, lá no Japão, lá em Kobe, né? Assim, tudo muito diferente, tudo muito... assim, uma organização incrível do futebol japonês, assim, né? Embora dois sul-americanos, mas toda a estrutura, ela era japonesa. Assim, foi uma conquista muito única, muito especial para mim, para o clube também, né? E uma conquista internacional. Eu fiquei muito feliz de poder ter vestido a camisa do Grêmio, poder representar o Grêmio como futebol brasileiro, né? E ser campeão também com o Grêmio. Para mim teve uma importância muito grande esse título, que é, na verdade, o único título internacional que eu tenho vestindo uma camisa de futebol brasileiro. Tive outros jogando fora, por outros países, né? Mas pelo Grêmio foi a única conquista internacional que eu tive. E assim, tenho muito orgulho de ter vestido a camisa do Grêmio, ter representado o Grêmio como país sul-americano, como país, perdão, brasileiro, e ter ajudado a conquistar essa Recopa Sul-Americana para o futebol gaúcho e para o Grêmio de futebol porto-alegrense. No Líbano, atuando pelo Olympique Beirute, você foi campeão nacional da Copa local e artilheiro das competições da temporada 2002-2003. Como foi a adaptação ao futebol libanês e o que mais te marcou nesse período? Então, eu joguei mais ou menos em 23 clubes no futebol brasileiro e também mundial, né? Então, em uma dessas andanças minhas, desculpa, eu joguei no Olympique de Beirute, no Líbano. E assim, foi uma experiência incrível que eu tive de vida profissional. Assim, foi uma experiência, o meu último filho, né? Ele foi gerado lá no Líbano, né? E foi assim uma experiência muito incrível. A cultura é muito diferente da nossa, mas eu sempre me adaptei bem às culturas porque eu sempre respeitei a cultura dos países onde que eu fui, onde que eu visitava. Até hoje que eu visito, eu respeito muito isso. A religião deles, eu respeito muito. Eles respeitavam muito a minha religião. Eu sou cristão, sou evangélico. E eles respeitavam muito a minha religião, né, e a minha cultura. E eu fazia gol na época e apontava sempre assim para cima, né, glorificando a Jesus, né? E a torcida, né, eu só andava na rua e eles me reconheciam na rua. E eles falavam para mim: Silvio, no domingo você faz gol e aponta para cima assim, né? Isso é uma coisa que eu trago muito assim viva na minha memória. Fiz muitos gols lá, fui campeão da Copa do Líbano e da Liga Libanesa. Fui campeão e fui campeão das duas, né? Da Copa e da Liga, e fui artilheiro também da Liga e da Copa. Então, eles têm um carinho muito grande por mim lá, né? Eu tive uma vida muito boa, vivi muito bem lá. Tive assim um tempo muito gostoso. Foi assim, na verdade, quase o final da minha carreira. Foi um tempo assim muito bacana em que Deus me abençoou muito, cara. Eu fui muito honrado naquela terra. Fui muito abençoado de verdade. O povo lá me ama e eu tenho um carinho muito grande pelo povo libanês. O povo libanês é um povo que me quer muito bem, sabe? Eles me têm assim como uma lenda do futebol libanês. Eu acho incrível isso, cara. Eu não sei conviver muito bem com isso, não sei porquê, tipo assim, as pessoas me têm como um ídolo. Eu não sei conviver muito bem com isso. Eu sou uma pessoa muito, muito tranquila, muito simples, minhas raízes são muito simples, meus pais são muito simples, e eu guardo isso comigo. Eu tenho muita dificuldade de dar esse negócio de ídolo, né, com fã. Embora eu ame, tá? Embora eu ame isso, tá? Mas eu tenho muita dificuldade, eu trato todo mundo como amigo, né? Eu gosto muito desse tete a tete, gosto muito desse relacionamento assim mais humanizado, né? Mas quero dizer que foi um prazer muito grande ter jogado no futebol libanês. Assim, até hoje eu tenho contato com alguns jogadores que jogaram comigo no futebol libanês. E é uma honra, foi uma honra para mim de verdade. Tem todo o respeito, todo o meu respeito ao futebol libanês e o povo libanês também, o povo árabe, de uma maneira geral.
Após encerrar sua carreira em 2005, como foi a transição para a vida fora dos gramados? Você se envolveu em outras atividades relacionadas ao futebol? Então, Orlando, depois que eu parei em 2005, eu me afastei um pouco do futebol, queria descansar um pouco, estava bem cansado do futebol, assim, de viagens, de jogos, de concentrações, de ter essa vida sempre, o tempo inteiro, né? Essa correria do futebol. O futebol é muito dinâmico, muito intenso, né? De treinamentos, enfim, eu que me afastei um pouco, eu tive uma empresa, né, de construção de casa, então eu fiquei um ano mais ou menos só me dedicando a essa minha empresa que eu tinha no Brasil na época, em 2005, né, e um ano depois eu fui ver um jogo de showball, me convidaram para ir, Cafu me convidou, a galera me convidou, e eu fui e me envolvi novamente com futebol, comecei a me envolver novamente, fazer jogos amistosos, fazia showball, fazia jogos das estrelas do futebol brasileiro da época. E, enfim, aí comecei a jogar pelo Fluminense, comecei a jogar. O pessoal do Corinthians, do Palmeiras me chamava para jogar, fazer jogos com ele. Comecei a fazer jogos pela seleção de Master e comecei a me envolver novamente. E dentre esses me envolver com o futebol, eu comecei a mexer com jogadores de base na época. Mas aí, rapaz, é muito difícil você lidar com os pais dos atletas, muito difícil, cara. É sempre muita confusão, atletas de base, é sempre muita confusão, os meninos muito carentes, os meninos com muita dificuldade, né? Cultural, familiar, estrutural. Cara, é muito difícil você lidar com tudo isso. Então eu preferi abrir mão dessa carreira, né, de empresariar jogador na amador, né? E tentar seguir a carreira. Então eu preferi parar e me dedicar a outras coisas. Atualmente você reside em Miami. Como é a sua relação com o futebol hoje em dia? Você acompanha o esporte de alguma forma? Então, Orlando, hoje eu resido aqui em Miami com a minha família, minha esposa, né? Minha família, minhas filhas aqui. Tentando trazer um filho meu que está no Brasil também para cá. Lance de documentação que não é fácil. Nós temos o nosso green card, né? Nós temos o residente permanente aqui. A gente pode entrar e sair do país, graças a Deus, em função da minha carreira. Então eu entrei com esse documento aqui. A gente vive em Miami aqui há 8 anos. E a gente ama a cidade, a gente está super adaptado. As coisas mais difíceis que tem aqui, na verdade, é o idioma, né? Que a gente, até hoje eu não falo fluente, cara. Eu falo bastante inglês, mas não falo fluente. Minha esposa e as filhas que estudaram aqui, minha esposa não, minha esposa já veio falando, minha esposa fala 5 idiomas, ela é poliglota. E minhas filhas que estudaram aqui, né? Então as duas estão estudando até hoje, né? Está fazendo universidade na NASA, né? Ela estuda lá em Orlando, lá na NASA, quer ser engenheira aeroespacial, muito legal. Pô, é uma carreira muito linda. Minha filha está começando a universidade esse ano também. A mais velha não, já terminou. Então, assim, estou tentando trazer um filho meu também para estudar aqui. Então, a gente tem uma vida super estruturada aqui em termos de família. Assim, a gente é muito adaptado. A dificuldade é a língua, né, o idioma e documento. Quando você tem essas duas coisas, você consegue se adaptar bem. É um país lindo, um país muito organizado, um país muito sério, né? E vivo super feliz aqui, super feliz, sabe? Tenho o meu trabalho com futebol aqui, sou um dos treinadores da Juventus Academy aqui. A Juventus de Turim tem um núcleo aqui em Miami e eu e vários outros jogadores, ex-jogadores, trabalhamos aqui. O Sérgio Manuel trabalha aqui. Tem o Thiago Alves, que foi coordenador da seleção brasileira, que foi campeão no Japão como é que fala? Campeão olímpico com a seleção brasileira. Ele trabalha aqui também. Sou treinador universitário aqui também, de uma universidade aqui. Enfim, desenvolvo futebol aqui, assisto todos os futebol, todo tipo de futebol, futebol brasileiro, agora estamos regionais, assisto daqui sim, futebol carioca, Fluminense acompanho, Bragantino, futebol paulista, e aí também acompanho todos os outros campeonatos, né? Libertadores, Copa do Brasil, enfim,
Futebol europeu também acompanho bastante, né? Mas vivo super feliz aqui, a gente vive uma vida bem legal, né? Aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami. E assim, super adaptado, né? Graças a Deus, super adaptado. E, enfim, essa é mais ou menos a nossa história que a gente vive aqui em Miami. Estamos há 8 anos aqui e felizes e vivendo aqui esse sonho americano também. O apelido Mariola tem uma história específica? Poderia nos contar como surgiu? Então, esse apelido Mariola, na verdade, ele é nada mais, nada menos que... Eu quando criança, gostava muito daquela... É um docinho preto, né? Eu chamo de goiabinha, depende do estado, da cidade que você mora. Lá no Rio de Janeiro a gente chama de mariola. É um docinho, tipo uma goiabinha pretinha assim. Eu comia muito isso, né? Meu pai, uma vez, começou a me chamar de mariola. Aí foi para as ruas, né? Onde eu morava, e acabou ficando Silvio Mariola, ou só Mariola, entendeu? Silvio César Mariola, que é meu nome, Silvio César, ou me chamam só de Silvio, outros me chamam de César, outros me chamam de Silvio César, outros me chamam só de Silvio Mariola, enfim. É mais um doce que eu gostava da minha infância. Era um doce barato, né? Sei lá, de repente 50 centavos, alguma coisa assim. E eu tinha um botequinho que morava assim em frente, que eu morava em frente desse botequinho. Então, sempre que eu chegava da escola, eu ia lá e comprava uma mariolinha para comer depois do almoço. É essa história, mais ou menos, aí, que ficou para minha vida. Olhando para a sua trajetória, quais conselhos você daria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no futebol profissional? Aproveito para agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e participação aqui no canal da Anne e também na revista da Anne. Então, um conselho que eu daria para os jovens que têm o mesmo sonho que eu tive, né? De ser jogador de futebol, é acreditar no seu talento, acreditar no seu potencial, confiar que Deus tem um plano maior para a tua vida. É você ser muito disciplinado. Não adianta você tentar cortar caminho, buscar atalhos. É treinar muito, ouvir muito seus treinadores. Dormir cedo, cara. Dormir cedo. Se alimentar bem. Se dedicar ao seu sonho, cara. Se você tem um sonho de verdade, porque tem vários sonhos, né, cara? E no meio desse sonho, você pensa que eu tinha 15 anos de idade, de repente o sonho começa por aí, 15 anos de idade. Cara, eu abria mão de muita coisa, cara. Eu abria muito mão de muita coisa, eu dormi cedo. Vários amigos me chamavam para poder participar das festinhas, sair com os amigos e tal, de 15, 16, 17 anos de idade. Me chamavam para poder ir para os bailes na época, né? E assim, eu tinha que dormir cedo para poder acordar cedo no dia seguinte, para poder ir treinar, para poder ir jogar, tinha jogos. Então, eu abri mão de muita coisa, abdiquei de muita coisa para poder seguir o meu sonho, seguir os meus objetivos. Muitos amigos meus tinham muito mais talento do que eu, cara. Ficaram pelo meio do caminho porque eles misturaram a carreira deles com os prazeres momentâneos, né, cara? Sair para festas, enfim, namoradinhas, abrir mão de muita coisa, né? Pô, para seguir uma carreira, entendeu? Então, se você tem um sonho, você tem uma meta, você precisa ser muito dedicado, você precisa ser muito disciplinado, você precisa cuidar muito do seu corpo, você precisa ter uma fé em Deus, sabe? Eu tenho certeza que você consegue também. Se eu conseguir, você também pode conseguir também. Não é só o talento que te leva às conquistas, mas sim a tua educação, a tua simplicidade, a tua humildade. Não se esqueça das suas origens, das suas raízes. Não se esqueça dos seus pais, aqueles que te apoiaram no início, quando ninguém te valorizava, aqueles que te impulsionavam, aqueles que te ajudaram lá atrás, no início. Não esqueça dessas pessoas. Essas pessoas são aquelas que vão estar contigo num momento difícil da sua carreira, porque a carreira não é só de alegria, de vitória, de conquista. Vai ter momentos que você vai passar por momentos, fases ruins, fases difíceis, mas não significa que você esqueceu de jogar futebol. Eu passei por um momento muito difícil na minha carreira, mas a minha família, os meus amigos de verdade me ajudaram, me apoiaram, e eu pude seguir em frente. Então, assim, se dedique ao máximo, porque você pode tanto ajudar a si mesmo a mudar a história da sua vida, como a história também da sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida e que você possa estar com as suas motivações alinhadas, com os seus sonhos alinhados, com as motivações do Senhor Jesus. Um grande beijo, um grande abraço
Tamo junto, viu? Deus te abençoe.